Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, seguindo o subcapítulo do panteísmo, e hoje falaremos da questão número 15. Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituírem, em conjunto, a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. E os Espíritos respondem assim a Kardec: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte, de Deus. Continuando esse capítulo, esse subcapítulo sobre o panteísmo, lembrando que essa ideia de panteísmo, ela nasce com o Baruch Spinoza, em contraponto às ideias de René Descartes, sobre a criação do universo, onde Spinoza fala que tudo que existe no universo é uma parte de Deus, como se como se a natureza fosse Deus, como se o planeta fosse o Deus, E a contraponto disso, a doutrina espírita apresenta a ideia de que essa doutrina panteísta, ela tira a razão do ser criador, do ente supremo criador do universo, correto? E de onde que nasce essa vontade, essa ideia de que Deus não é um criador, e sim uma parte do universo, Partes do universo seriam o próprio Deus. E se formos lembrarmos a nossa memória, estudarmos um pouquinho da nossa história, nós temos nossa história, nossa civilização, ela foi toda construída dentro da filosofia grego-ocidental. O que quer dizer? Aquela filosofia grega antiga, da época de Platão, de Aristóteles, de Parmênides, de Demócrito, de Heráclito. E a cultura grega em si, ela tinha essa ideia de heróis que queriam se transformar em deuses, que queriam ser deuses. Como não poderíamos esquecer de Hércules, que tinha a força descomunal, que queria ser o ser mais forte do universo. Ou então de Perseu, Perseu que matou a própria Medusa com o intuito de virar um deus para aqueles que o seguiam. E qual era o intuito dessa vontade de criar-se Deus? O intuito era simplesmente para que não fossem jogados ao mundo dos mortos, que fossem direto aos campos elíseos, como diz a cultura, a mística grega. E nós, como fruto dessa ideia de nascimento grego ocidental, nós trazemos essa ideia também de querermos ser um pouquinho de Deus, ter um pouquinho de Deus dentro de nós. Apesar de sermos o brilho da vontade divina, nós nunca queremos, nós nunca poderemos ser o próprio Deus. Por isso essa crítica à ideia panteísta, porque se um planeta fosse um Deus, nós também seríamos um Deus, correto? Uma parte de Deus ou um Deus em si. E lembrando do que o Espírito Mirames diz no Livro dos Espíritos comentado, que eu gosto muito de citar aqui, ele traz a ideia de que nós incentivamos essa visualização da ideia de seres com poderes espirituais, E nós deveríamos criar essa vontade de poderes espirituais em questões simples da vida, ao invés de criar deuses para isso, correto? A vontade espiritual deveria estar, essa vontade espiritual de chegar perto de Deus e não ser Deus, essa vontade espiritual de estar na alegria dos nossos caminhos, ou no perdão junto àqueles que nos ofendem, o trabalho da altura de nossas forças, a dignidade da altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações e a caridade bem situada e o amor bem compreendido. São nesses caminhos que nos explica Mirames que nós sim vamos entender a vontade e a ideia que é Deus, um ser supremo, a inteligência suprema. E por fim, como eu gosto de fazer sempre, deixando essa mensagem do Espírito Mirames, ele faz a seguinte reflexão: mas nos compararmos com a divindade, é dar vazão ao orgulho e voar as nossas falsas asas de vaidade. Mais ainda, estaremos indo de encontro a próprias leis que nos regulam o porte espiritual. É essa mesma coisa que pretendemos apagar o brilho de uma estrela com os 2 dedos que costumamos segurar um palito de fósforo. O homem nunca vai apagar a estrela de Deus. O homem nunca vai poder ser comparado a Deus. Até porque, como já estudamos em capítulos anteriores, o homem sequer tem a ideia da plenitude de Deus.
Então, meus amigos, meus irmãos que nos seguem aqui no canal, deixem aqui embaixo seus comentários, suas dicas, suas ideias. Continuem nos seguindo, tá? Inscreva-se no nosso canal e curtam nossos vídeos.